Fala galera, beleza? Eu sou o Extremo Isento, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, esse é um vídeo de estreia, então inicialmente eu quero apresentar qual vai ser a ideia do canal e quem eu sou, né, para que vocês que vão acompanhar o canal tenham uma ideia do que vocês estão vendo. Esse canal é um canal de análise política, é uma análise que vai buscar imparcialidade sempre e buscar o que é melhor para o povo sempre. Isso fica um pouco genérico, mas vocês vão entender no decorrer desse vídeo. Não vai ter torcida, não vai ter paixão, um canal de análise política fria, levantando dados, levantando fontes, que sempre vão estar nos comentários ou na edição do vídeo. Então, se você é uma pessoa que busca algo diferente, fato do que a maioria busca, esse canal é para você. Se você faz parte da maioria, seja petista ou esquerdista e quer fazer questionamentos, quer apresentar seu ponto, também seja bem-vindo a esse canal é muito democrático. Fiquem à vontade para comentar, só por favor sejam comportadinhos, beleza? Eu me chamo Samir, tenho 34 anos, sou ex-militar, durante 8 anos eu servi o exército. Isso influenciou muito a minha opinião política durante o período, inclusive meu editor vai colocar aí um flagra que eu tenho de uma foto com um camarada aí que hoje infelizmente está preso, ou felizmente, não sei, depende do que você acredita. Então, assim, eu vivi o exército durante 8 anos, eu conheço de gestão pública há mais de 15 anos, é o meu trabalho, eu trabalho com licitações e contratos. Eu já fui do órgão comprador, já participei de gestão pública, já geri contratos no Exército, já geri contratos na saúde, então eu conheço muito bem como são as políticas públicas no Brasil, como são os gestores e como ideologia influencia muito no que diz respeito à eficiência das políticas públicas. E isso me ajudou a desenvolver bastante a minha visão crítica e a minha opinião política. Beleza? Quando eu montei esse canal, eu pedi para alguns amigos mandarem algumas perguntas e mandaram perguntas bem legais. Alguns querem se identificar, outros não querem. Eu vou ler essas perguntas aqui e vou respondê-las à medida que o vídeo ele caminha. Bom, o Danilo Mais, ele mandou a primeira pergunta. Ele mandou várias perguntas legais e eu vou ler algumas que ele mandou aqui agora. Primeira, explica para nós a dinâmica do canal. Qual linha ele vai seguir? Vai ser humor, vai ser raiva ou até nisso vai ter isenção também? Bom, Danilo, isenção nem sempre é ficar em cima do muro. Eu me identifico hoje como um extremo isento porque eu acho que existem coisas boas de ambos os lados e existem coisas ruins de ambos os lados. Então eu tento buscar sempre uma imparcialidade. E no que diz respeito à sua pergunta, vai ter humor em alguns momentos, vai ter raiva em alguns momentos, vai ter ironia em alguns momentos, mas é um canal de análise fria, de análise imparcial, beleza? A busca aqui sempre é ver a política como ela de fato deve ser, né? Como uma coisa séria, ser tratada por pessoas sérias e deixar a paixão, o sentimento um pouco de lado. O Danilo ele também me pergunta o seguinte: Samir, você já foi bolsonarista? Como vocês viram no começo do vídeo, eu já tive foto com o Bolsonaro e de fato eu já fui muito bolsonarista a ponto de discutir nas redes sociais para defendê-lo. Mas hoje eu acredito que os valores que elegeram o Bolsonaro foram valores que ele não representava muito bem. Ele era um cara que era deputado há mais de 30 anos, ele cresceu por conta de jargões, por representar um senso comum brasileiro, ou a população brasileira eu entendo, e algumas pesquisas também dizem que a maioria é conservadora. Então o Bolsonaro cresceu nessa onda de conservadorismo, falando jargões que agradavam muito bem ao público. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, p***. Acabou! Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Prefiro a cadeia cheia de marginal do que o cemitério cheio de inocentes. Isso fez com que ele chegasse onde ele chegou, mas de fato os valores dele não são muito aquilo que ele falava, porque existe o Bolsonaro que fala que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não mais cumprirá. Existe o Bolsonaro que faz. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Percebendo essa discrepância, eu me afastei um pouco do bolsonarismo, consegui acordar para a realidade e entender o que de fato o Brasil precisa na minha concepção. A minha amiga Mi Pardinho, ela mandou uma pergunta bem interessante. Samir, eu quero saber o que você acha do Nicolas. Do jeito que ele trabalha, se ele usa a posição dele para enganar eleitores e se ele segue a estratégia do Bolsonaro. Uma pergunta bem interessante, tá? Nicolas Ferreira era um cara que ficou famoso nas redes sociais em 2015 e 2016, onde ele começou a fazer vídeos sobre conservadorismo, defendendo valores conservadores. Muitos alunos ficam constrangidos de se posicionarem na sala de aula exatamente por isso. Quantos de nós já não se posicionamos na sala de aula, mas fomos retalhados por professores? Na época do impeachment da Dilma, então... Pode ser, editor. A direita cresceu muito durante esse período e o Nicolas ele aproveitou esse crescimento, teve um boom nas redes sociais, foi eleito como deputado federal com uma votação, salvo engano, a maior da história, se não for a maior, uma das maiores,
com quase 1,5 milhão de votos. Como deputado, ele teve ações interessantes. Ele chefiou a Comissão de Educação. O Nicolas também foi eleito para a PL 243, que foi a PL da Segurança Pública. Só que ele cedeu essa relatoria para o deputado Derrite, que ele entendia que estava mais preparado para o tema. E o Nicolas também teve aquela fala dele que foi considerada transfóbica. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. Isso foi satirizado e utilizado à torta direito, né, pelos opositores dele contra ele, e ele foi de fato condenado por isso. É um cara que é gigante nas redes sociais. No Instagram ele tem 15 milhões, TikTok acho que é 5 ou 7 milhões, não sei, o meu editor vai colocar aí os números reais dele. O método Nicolas Ferreira de trabalho é um método inédito, tá, no mundo. Ele não copiou ninguém, ele criou do zero. Que são videozinhos onde ele faz com fundo preto, com camisa preta, uma edição muito simples, muito bem feita. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Só que ele traz os temas de uma forma muito rasa. E por trazer os temas de uma forma rasa, faz com que o senso comum ele prevaleça. Por exemplo, na época do Pix, o vídeo do Nicolas teve acho que 300, 200 milhões de visualizações. Estourou. E isso fez com que o governo voltasse atrás dessa medida. Só que foi um debate que foi raso. Eu entendo que talvez porque o governo já vinha numa crescente de aumentar impostos, de aumentar a carga tributária no país, e isso gerou um incômodo muito grande na população. Só que, em contrapartida, os países de primeiro mundo, eles utilizam ferramentas parecidas com essa monitorização de transferências e de valores para identificar aquilo que vem do crime organizado. Então, o Nicolas ele pode, de uma forma ou de outra, ter ajudado uma parte do crime organizado. Não que isso aconteça de fato, tá? É uma suposição. E esse é o método Nicolas Ferreira, né? Falar aquilo que é senso comum, aquilo que a maioria conservadora do país quer ouvir. Isso gera engajamento e fez com que ele crescesse. E sobre ele ter semelhanças com o Bolsonaro, eu acho que são totalmente distintas. O Bolsonaro ele tem falas de senso comum também, mas são mais jargões, né? Então esse tipo de coisa, essas frases fortes foram as que fizeram o Bolsonaro crescer e virar o fenômeno que ele foi nas eleições e popularmente. Mas o Nicolas ele é um pouco mais inteligente nesse respeito. Cara, o Danilo me mandou uma pergunta aqui maravilhosa. Samir, se o Vasco, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense fossem uma pessoa, né, cada um sendo uma pessoa, em quem você acha que eles votariam? Cara, eu conheci bastante, né? Então eu vou começar aqui pelo time menor. O Flamengo, não, brincadeira. Vou começar pelo Botafogo, que é o time menor de fato. E eu vou terminar pelo time maior, tá? O Botafogo, ele representa um vovô, um senhor, né, na minha concepção. Cara, já viveu tempos áureos no passado, aí de repente teve um momento muito bom, maravilhoso, mas está começando ali a voltar à realidade dele, né? Então eu acho que ele seria ali um senhorzinho de direita, que gosta de ditadura, mas também tinha alguns receios, via alguns abusos. Ele vota no Bolsonaro, mas aquela votação mais escondida. Ele vota, mas não vota. O Fluminense, ele tem um histórico, né, de elitismo na instituição Fluminense, tá? Não nos torcedores, mas de fato o clube, a instituição já foi elitista em alguns momentos. E isso, para mim, hoje refletiria em uma direita bem caviar, sabe? Uma direita bem alta elite, que não quer ter tratamento com pobre, que é talvez liberal na economia e conservador nos costumes. Botei meu editor uma imagem que representa esse liberal aí, na economia e conservador nos costumes. O Flamengo, ele para mim seria aquele bolsonarista nato, fala o que todo mundo quer ouvir, que na onda do sucesso aparece, que gosta de aparecer e tudo mais. Aquele bolsonarista bem clássico seria o Flamengo. E é claro, eu vou finalizar pelo maior time, que é o Vasco da Gama, que é o time do meu coração. O Vasco, na história, ele tem uma história de luta contra a segregação, contra o racismo, contra, enfim, preconceitos. E o Vasco, por ter essa luta, por ter essa história, seria aquela esquerda bem raiz mesmo, sabe? Aquela esquerda, não uma esquerda que está preocupada com o pronome neutro, mas a esquerda que de fato se preocupa com o trabalhador comum, com aquela pessoa que é segregada por questões da sua natureza, e enfim, o Vasco seria de esquerda e votaria Lula. Agora eu vou para algumas perguntas anônimas. A pessoa mandou para mim, mas ela pediu para não se identificar. Samir, existe alguém na esquerda com a mesma capacidade de mobilização digital que o Nicolas? Cara, eu acho muito difícil hoje, porque a gente estava falando aqui, né, sobre a esquerda, sobre os discursos, né, o senso comum
Brasil, do trabalhador brasileiro. E eu entendo hoje que a esquerda, não só brasileira, tá, mas a esquerda mundial, pelos vídeos que eu vejo de debates políticos de outros países, a esquerda está muito focada em pautas identitárias. A esquerda quer falar de pronomes neutros. Cumprimentamos a todos e todas e todos nesse momento. A todos e a todes. A todos, todas e todes. Todas, todos e todes. A todos e a todes. Convidamos a todos, a todas e todes. A esquerda quer falar de ter passaporte com o sexo que a pessoa se identifica. Não que isso seja algo que a pessoa não deve ter, tá? Mas o trabalhador comum, ele não está preocupado com isso. O trabalhador comum, ele está preocupado em ter o seu celular parcelado em 24 vezes e ele conseguir pagar aquele celular sem ser assaltado. O trabalhador comum está preocupado em poder pegar o seu ônibus 6, 7 horas da manhã sem ter medo de, durante o trajeto, ele ser assaltado. O trabalhador quer ter uma saúde digna, quer ter condição de pagar uma saída no fim de semana. E a esquerda, ela sempre foi ligada a essas pautas do trabalhador. Eu vejo que hoje a esquerda se descolou um pouco disso. Está muito ligada a Beautiful People, está muito ligada a socialite, e hoje é uma esquerda muito soft, sabe? Uma esquerda muito deslocada da realidade. Eu vi as redes sociais de algumas pessoas que hoje eu entendo que são as maiores, né? Por exemplo, a Erika Hilton, ela tem acho que 4 milhões, e ela viralizou bastante quando ela fez o vídeo em resposta ao Nicolas, falando sobre o Pix, e ela imitou um pouco ali o estilo do Nicolas, né? Mas foi com cores diferentes, salvo engano, com fundo cinza e camisa cinza. Estão mentindo pra você. Mentindo pra você que trabalha duro nesse país todos os dias por uma vida mais digna. Estão colocando medo em você pra se beneficiarem. Deu muita visualização, ela ganhou acho que 800 mil seguidores nas redes sociais dela. E o Boulos também tem números parecidos, 3, 4 milhões juntando todas as redes sociais, mas nenhum deles, nem somando os dois, chegam próximos ao número do Nicolas. Acredito eu, muito por ter esse descolamento da vida comum do trabalhador brasileiro, tá? Não por questões ideológicas, mas realmente porque a esquerda hoje teve esse descolamento. Eu acredito que existe uma nova esquerda surgindo, né, ali com Tabata Amaral, com João Campos, que se eles conseguirem colar mais ali, falando ao trabalhador, ao coração do trabalhador, talvez eles consigam ter uma capacidade de mobilização digital grande, mas é trabalhado, né, com o tempo, e é uma mudança de discurso que precisa acontecer na esquerda se ela quer, de fato, rivalizar com a direita. Bom, gente, é isso. É uma amostrazinha do que vai ser o canal. Eu vou gravar minha reação a alguns debates políticos que eu vi recentemente que são bem interessantes, né, que estão movimentando as redes. Se você gostou, quer que eu reaja a algum específico, coloque aqui nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer ver mais outro tipo, se você quer que eu fale sobre algum tema específico, fica à vontade aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Tamo junto, valeu!